Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. E estamos iniciando o mês de julho de 2023, mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Toda a introdução do áudio sempre iniciamos de uma forma oracional. Então, vamos estar orando a partir de uma oração para este mês. E também vamos nos recordar aqui o tema de oração que o Papa nos pede para o mês de julho, da Rede Mundial de Oração do Papa ou Apostolado da Oração. A intenção para julho é, por uma vida eucarística, rezemos para que os católicos ponham no centro da vida a celebração da Eucaristia, que transforma em profundidade as relações humanas e disponham ao encontro com Deus e com os irmãos. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para este ano de 2020, para julho de 2023, eu escolhi uma oração chamada Súplica ao Preciosíssimo Sangue, para pedir a cura de qualquer doença do grupo sanguíneo. Preciosíssimo sangue que escorrestes em profusão das chagas do corpo sagrado do Salvador, para purificar o mundo, lavai minha alma manchada por meus numerosos pecados e dai-me um sincero arrependimento deles, a fim de que possa tocar Jesus Cristo e conseguir que Ele me perdoe. Veja meus males, minha tristeza, as provações que angustiam meu coração, todas merecidas por meus pecados. No Jardim das Oliveiras, regastes a terra quando Jesus, aflito com a aproximação de sua cruel paixão, agonizava e sofria para resgatar os pecadores. Vinde pela Santa Comunhão aliviar minhas penas e devolver a saúde ao meu sangue doente, se assim for a vontade de Deus. E tendo recebido vossa marca sagrada, que o anjo da morte não ouse aproximar-se de mim, nem possa doravante afastar-me da vossa proteção, sob a qual eu quero sempre viver. Amém. Vamos rezar também para as intenções do Papa Francisco, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e depois um Salve Rainha, consagrando todo o Brasil ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra e a leitura para o mês de julho. E nesse dia 16 de julho de 2023, domingo, 15º domingo do tempo comum, cor litúrgica verde, né? Hoje seria, como é domingo, então não é comum, né? Estarmos com a cor litúrgica branca devido a Nossa Senhora do Carmo. Mas quem tem como padroeiro o território paroquial, né? Aconteceram festas e tudo em honra a Nossa Senhora, nesse domingo, tá? Bom, dados os devidos esclarecimentos, né, brevíssimos a respeito disso, nós vamos dar continuidade à leitura do livro do senhor Dom Henrique Soares da Costa, do bispo falecido, né? Já vão fazer 3 anos, agora dia 18. Escatologia sobre o fim do mundo, capítulo relacionado ao purgatório.
Vou fazer um esclarecimento. Aconteceu uns compromissos aí e não deu para gravar o áudio a tempo do sábado e do domingo. Então, se você reparou, o do sábado está em voz artificial, sem a leitura de Dom Henrique. Então, se você tem me acompanhado nesses últimos dias, então eu tô dando continuidade a partir do que eu li da sexta-feira. O áudio da sexta ainda tá ok, tá certo? Então, hoje eu vou ler 1 ou 2 parágrafos e amanhã dou continuidade, tá certo? Outro informe, um outro pitaco relacionado às gravações, eu já escolhi o material de leitura até esse final de mês. Que, aliás, daqui em diante temos datas de santos muito importantes ou interessantes, né? E o do dia 15, que eu não queria fazer em áudio voz artificial, queria ter feito uma gravação, foi o dia de São Boaventura. Frei franciscano, se não me engano, tenho que ver direitinho a biografia de São Boaventura. Mariano por excelência, autor de vários livros relacionados a Nossa Senhora, tá? E eu acabei localizando alguns escritos de São Boaventura que não são longos, né? Tem um, inclusive, que é um livretinho, e alguém teve a bondade de digitalizar aí, só que tá no português arcaico, né? Esse que é o problema, um português antigo. Não digo arcaico. Arcaico aí eu estaria falando lá do período da Idade Média. Mas é um português, não é português de Portugal, é um português brasileiro, mas a data da edição do livro é de 1937. Mesmo assim, não era para ser tão difícil de ser lido. Mas eu tenho que dar uma repassada nesse material e pode ser que eu dê uma titubeada aí, porque tá difícil, né? Mas deve ter umas 10 páginas, o livretinho, e vou fazer a leitura, escolhi a leitura relacionada a São Boaventura, até porque nesse dia 15, ontem não, né? Eu tô gravando na segunda, então anteontem foi a data dele. Para a gente conhecer mais também a relação a esse doutor da igreja, inclusive, né? Seus escritos são muito importantes. Entra na tradição da igreja e tudo. Que mais? Depois, eu vou madurar a ideia. Me surgiu uma situação... Não, eu vou falar já. Pronto. Quem ouviu. Quem não ouviu, não vai ouvir. Né? Já passa direto para o áudio da segunda-feira. Mas eu vou falar uma coisa que eu cismei. Eu cismei aqui. Já tem alguns anos, antes até da pandemia, mas não, esse projeto é uma coisa que não vou acabar não fazendo. Mas a ideia inicial, alguns anos atrás, era disponibilizar audiolivros, e agora com essa coisa da voz artificial, fica mais fácil, né? Que eu queria agregar alguma coisa aqui no canal. E aí eu sempre penso nos estudantes que prestam vestibular e tudo, de repente gravar os livros de domínio público, por exemplo, do que é indicado para os vestibulares da USP, Federal, Unicamp, coisa e tudo. Mas eu desisti da ideia por uma questão ideológica mesmo. Assim, de forma caritativa, daria certo, né? Porque é só passar no vestibular. Por outro lado, existe uma questão ideológica, principalmente no que eu vejo pelo vestibular da Universidade Federal do Paraná, de estarem sempre numa ponta da discussão daquilo que causa estranhamento ou incômodo. Então, teve um ano, uns 10 anos atrás, tá? Que eu ainda trabalhava com livros e tudo, participava de feira de livro em escola e tudo mais. Tinha uma literatura de um autor que eu nunca tinha ouvido falar, até esqueci o nome do livro, até é bom vocês nem procurarem isso, mas... E aí eu sei que eu participei de uma feira de livro que foi um fiasco, assim, não vendi nada. Eu fui lá de alegre mesmo. E aí li um livro inteiro, bem fininho, era uma indicação da época para o vestibular,
E falava, isso final do século XIX, começo do XX, o romance era relacionado a um senhor negro que se apaixonou por um menino. O assunto é homossexualidade mesmo, assim, sabe? E aí, a partir daquele livro, que eu esqueci o nome, esqueci o título, o autor também, até porque nunca mais voltou pra lista, caiu a ficha de que, não, aqui na federal, até na parte do vestibular, existe uma questão ideológica, assuntos que eh, causam um incômodo social, né? Porque o que estava em voga e ainda está em voga? A questão da homossexualidade, respeito ao homossexual, que aí eu não estou aqui nesse momento fazendo crítica a essa literatura. A questão é que a federal, quando vai colocar a lista de livros, ela sempre coloca um livro que está na discussão algum tema polêmico de cada época, de cada ano. E é esse ano de 2000, a lista de livros para ser lido agora, 2023, para o vestibular 2024, né? Então, a lista de livros de 2024. Tem um livro de uma escritora que eu nunca ouvi falar, chamado A Falência. Então, vem para cá. Eu nunca ouvi falar nessa autora, nunca estudei no período escolar. Fui investigar quem era a mulher, tá em domínio público, eu poderia estar disponibilizando, mas eu não vou disponibilizar nenhum nem outro por causa do quê? Primeiro, a história de vida dessa autora, desse livro A Falência, que tá para ser lido aí para quem vai prestar vestibular na Federal nesse período desse ano para o ano que vem. Diz que é uma das fundadoras da, lá da, como é que é? Dos imortais da cadeira lá de literatura, sabe? É, quando fala, Machado de Assis, fulano de tal, é imortal dos, digamos, aquela associação, agora fugiu o nome, gente, a associação lá, a BNL, Associação Brasileira de Literatura, não sei, aquele que eles chamam de imortais lá, cada um senta lá cadeira e tal, e fica de boa. Ela foi uma das fundadoras, ou seja, é uma senhora também, final do século XIX, começo do XX, contemporânea de Machado de Assis, José de Alencar, todo aquele povo todo. Era uma mulher de Portugal que veio morar no Brasil. Seus escritos estão sempre à frente da sua época, ou seja, uma mulher empoderada. Então, isso é uma coisa que está sendo levantada ultimamente, uma bandeira feminista, né? Talvez eu possa chamar até de neofeminismo. Tá meio errado, mas para você entender, o neofeminismo, porque o feminismo ele começa mesmo da década de 60 em diante, com os direitos e tudo, até aí tudo bem. Mas o que não tá bem é que olha como a história, né, a memória, o que vai no livro didático de história, ele é manipulado mesmo. Aí fiquei pensando, eu nunca ouvi falar nessa mulher, não sabia que ela era uma das cabeças lá para poder fundar um clubinho, entre aspas, um clubinho de escritores, né? E no final ela foi deixada de fora. Ela teria até direito a uma cadeira dos imortais da literatura, porque ela tinha uma grande produção na época. Só que os próprios colegas deram pé no traseiro da mulher, dizendo: não, mulher não entra aqui. Aí, eu não sei se é por conta disso, dessa mágoa, ela voltou para Portugal. Mas ela tem vários livros. Eu dei uma sapeada, temas importantes da época, né? E injustiçada, né? E aí eu fiquei pensando, mas que interessante, eu nunca ouvi falar nessa mulher, nem em citação alguma. Já ouvi falar de Cecília Meirelles, outras escritoras, Raquel de Queiroz, né? Mas essa mulher nunca tinha ouvido falar. E eu achei interessante no sentido, mas como as coisas são convenientes, né? No momento que nós estamos falando de um tipo de neofeminismo, de um empoderamento feminino, nós resgatamos do limbo uma pessoa que foi deixada de lado, realmente foi injustiçada, tudo, era amiguinha de todos os escritores brasileiros, mas não aparece nenhuma foto do lado deles, né? Se você quiser saber,
sei lá, ficou curioso, vai fazer o vestibular da Federal, eu sugiro que você leia todos os livros indicados lá, de sociologia, filosofia e literatura, porque vale uma questão. Uma questão e você precisa ter lido todos. Não é ler resumo, não. Tem que ler todos, porque eu já passei por isso, né? Tem uma literatura que eu gosto, que é Guimarães Rosa. Eu gosto muito de Guimarães Rosa. Então, tem 2 livros lá que... 2 não, né? Tem um livro lá que eu já li para o meu vestibular, já 30 anos atrás. Então, ele está sempre sendo retomado. E outros livros de autores contemporâneos, né? Então, assim, queria justificar, esse tipo de material eu não vou pôr disponível aqui, porque envolve essas questões ideológicas, né? E a Universidade Federal do Paraná, ali rola muita ideologia. Então, tudo que está, assim, a questão da esquerda, empoderamento feminino, e tá, eles aceitam tudo lá, né? Então... Tem qualidade de ensino? Você consegue bolsa de pós-graduação, de graduação? Tem. Eu não. Da Universidade Federal do Paraná não posso reclamar de nada. Eu já fui bolsista, fiz pesquisa, nem era aquelas coisas pesquisa, mas eu recebi valores de bolsa, isso vindo do contribuinte, né? Então eu não posso falar nada. Se a pessoa quisesse fazer uma pós-graduação fora também, nossa, intercâmbio tem um monte. É uma instituição muito respeitada, mas envolve também a questão ideológica, né? As ideologias envolventes ali. Inclusive, quando eu vou na região da reitoria, que é a parte das graduações dos cursos de ciências humanas, onde eu estudei, agora eu não vou mais, já tem anos que eu não passo naquela região, porque ali só tem a reitoria, então só se eu fosse resolver algum assunto ali. Mas teve uma época que eu já estava vendo umas coisas estranhas, tipo... Homem de mão dada com outro homem, menina com mão dada com outra menina, trocando beijo, bem naquele entorno. Isso só tem uns 15 anos. Então, aquilo já me deixava chocada. Tudo assim às claras, entendeu? Então, ali significa que não, a Universidade Federal é aberta para essas questões novas, né? Como eu não concordo mais, então eu me isentarei de fazer o projeto inicial. Mas aí surgiu, a partir dessa ideia, surgiu uma outra ideia, mas ainda eu tenho que ver se vai dar certo. Num primeiro momento, para alguma coisa vai dar, que é o quê? Pensei, bom, autores brasileiros para o vestibular eu não vou fazer, mas existe material de domínio público de padres, né? E tem mesmo, eu fiz uma pesquisa, tem lá os nomes. Aí o primeiro que eu puxei, porque eu não sabia, não conhecia nada, puxei, fui ver rapidinho. Primeira coisa eu sempre vejo no Wikipedia, que não é muito confiável, mas te dá uma base para depois a gente pesquisar, porque faz uma peneira, né? A prévia já. Aí achei um, do tempo do Império, né? Vamos ver. Aí eu fui ver. Não vou citar para não denegrir o nome do padre, né? Do padre falecido lá. Era um homem que diz que tinha feito muitos escritos no período do Império. O homem não, o padre, desculpa. O padre, pai, de repente olha assim, muito influenciado por Locke e Voltaire. Aí eu, cadê o lápis para eu riscar o nome na lista, né? Esse aqui não vai. E por que que não vai? Porque, obviamente, e fazendo críticas à igreja, à própria igreja católica. Veja bem, um padre, escritor do período do Império, crítico da igreja católica. Eu só faltei colocar um anacronismo, né? Que em história a gente fala anacronismo, aquilo que é fora daquela época. A gente tem que ser fiel à época, né? Tem que ver o contexto da época, tirar nossas conclusões, hipóteses e tal. Mas vem um pensamento anacrônico. Povo Aí qual que é o meu pensamento anacrônico na hora, né? Pois é. Então, o pessoal fica falando da teologia da libertação, mas se a gente for ver na história, o povo lá no período do Império devia ter os conservadores, mas também tem o povo mais liberal. E o povo liberal é como se fosse o da teologia da libertação de agora. Quem quiser falar, fale, mas foi a impressão que eu tive. Os dissidentes da Igreja Católica, de dentro da Igreja Católica, que são dissidentes, sempre existiram. E o que pegava? Qual que era a ideologia da época, assim, para bater de frente com a Igreja Católica?
é justamente ser mais iluminista. Pegar só a filosofia iluminista e inserir na teologia. Foi a impressão que eu tive. Eu nem cheguei a ler nada desse autor, desse padre autor. Não cheguei. Mas a partir do momento que eu vi as fontes dele, eu falei, desculpa, dá licença, mas o senhor não... Eu não vou pegar para ler o senhor não, nem inserir aqui, porque não vai ajudar em nada. Tá mais fácil pegar São Boaventura, Santo Antônio de Pádua, quem mais? Cardeal Newman, que não é doutor ainda, Edith Stein, que também não é doutor ainda, mas tem um monte de escrito fiel à tradição da igreja, fiel ao Senhor Jesus Cristo e à devoção à Nossa Senhora, São José, né? Do que pegar esse povo que sempre foi dissidente. Então, gente, às vezes, veja, talvez a questão aqui também seja trazer um pouco de dignidade à disciplina de história, né, como ela deve ser. Porque muitos podem dar aula de história. No Brasil, até hoje, se não me engano, o profissional de história, geografia, sociologia e filosofia não tem, assim, um conselho regional, um conselho federal. Porque isso é importante. Qualquer um pode dar aula nessas matérias. Ah, porque é formado em filosofia, mas o senhor é formado só em filosofia, mas pode dar aula de história, de geografia, porque é tudo a mesma coisa. Faz a mesma coisa teu zóio. Nunca que é a mesma coisa, nunca. Cada um tem seu métier, tem sua forma. Então, às vezes eu ouço assim, porque eu sou professora aposentada de história, aí dá vontade de perguntar, a senhora é formada em estudos sociais, ciências sociais, mas acho que história não, né? Não tô desmerecendo não, viu? Mas, infelizmente, no Brasil, aqui não se pensa, porque se pensar demais, é isso. E agora piorou porque o troço globalizou, né? Agora a gente é tratado pior que gado, é nada. A gente não serve nem para cobaia, para nada. Então, a vida humana não tá valendo nada, certo? Então, eu não espero mudança nesse sentido. Mas eu tô querendo dar uma dignidade para minha disciplina, do qual eu sou formada, da seguinte forma. Às vezes a gente reclama, eu também coloco nisso, a gente reclama do povo que, entramos ideologia no meio aqui da Igreja Católica. Gente, a questão ideológica sempre existiu. Sempre existiu. Então, hoje é teologia da libertação, que é o que dói, né? Mas na época do Império, logicamente, essas ideias revolucionárias lá da França. Eu não preciso nem ficar falando muito, né? Então, só fazer... Aí, o que eu pensei? Não, vou fazer uma prévia, uma pesquisa, mas senão acho que é melhor ficar com os santos mesmo. Aí, qualquer coisa ou eu coloco aqui, ou enfim, não sei como é que vai ser agora, né? Mas, não sei se vai ser em áudio, vai ser em voz artificial, como é que eu vou fazer. Porque quanto mais antigo é o autor, pior é, porque o português brasileiro é difícil. Eu mesmo tenho um livrinho da época dessa década de 30, que é justamente da editora Vozes, quando a Vozes começou a fazer a parte tipográfica, né, dos livros. E é um português difícil mesmo. Eu mesma já estou tendo que fazer, como é que é? Heurística, hermenêutica, lá, começar a decifrar o que está escrito, né? Praticamente uma fonte histórica tem que fazer uma tradução aí para a linguagem de hoje, né? Mas eu queria trazer porque eu queria partilhar com vocês uma situação que às vezes a gente está talvez se gastando em torno de uma situação que sempre existiu. Sempre vai ter um embate, sempre vai ter aqueles que não concordam exatamente com a doutrina, tradição da igreja. Sempre vai ter esses dissidentes dentro da igreja, né? E a gente também não pode dar uma retomada no que era o processo inquisitorial lá da Idade Média para a Idade Moderna, que já coloca no fogo, na água, afoga, já pensou, né? A gente tem que tomar certos cuidados. Mas a gente também tem que ter cuidado com aquilo que a gente tá fazendo hoje, né? Não sei se vai resolver muito essa reflexão para alguém, mas não se sinta assim decepcionado com a Igreja Católica. Sempre teve, imagina. Era um padre, né? Lá do tempo do Império, importante, escritor, mas esquecido agora, né? Porque quem lembra dele, né?
já ficou em domínio público. Mas eu queria trazer essa situação interessante para mostrar que a teologia da libertação da época era ficar trazendo esse tipo de assunto. E aí você vai ver, por exemplo, tem até escritos do Frei Caneca. Esse você deve saber. Frei Caneca, ainda no período do Império de Dom Pedro I, tinha uns ideais, qual que eram ideais revolucionários para aquele período na história do Brasil? Era justamente fazer a divisão, ter um governo próprio, estilo republicano, né? E o Frei Caneca escreveu um monte de livro lá, né? Até poderia trazer ele, né? Porque é conhecido, mas sabe o que é muito interessante? Depois eu descobri a fofoca da vida do Frei Caneca. O homem tinha uma mula sem cabeça com um monte de filha, né? E deixou testamento e tudo. Imagina, né? A história sempre chama atenção, o passado sempre chama atenção. A questão é qual que é o foco que você dá, porque se você quiser dar um foco tipo Cidade Alerta, matança, sanguinolência e fofocada, tipo fofocalizando, dá pra fazer, né? A gente descobre cada trem de notícia que, olha, notícia do passado, né? Certo? Então tem bastante coisa, assim. Mas aí eu pensei, acho que tá mais fácil eu digitalizar ou deixar em audiobook, sei lá o quê, as obras do José de Alencar, né, que é nacionalista. Né? Ai, ai, ai. Depois fala que eu tenho mente doentia, né? Pode falar. Não, agora que eu comecei, vou terminar, né? Eu tô cismada com o José de Alencar. Eu fiquei com dó do senhor José de Alencar, porque eu descobri uma fofoca que. Essa sim é uma fofoca do tipo fofocalizando dos tempos históricos, assim. Diz que Machado de Assis. Aí você vai ver, ué, mas o que o José de Alencar tem a ver com o Machado de Assis? Não, tem tudo a ver, né? Primeiro que eram colegas também aí da cadeira imortal lá isso, Academia Brasileira de Letras, isso. Então a Ditacuja da Mulher, que uma das obras dela tá para ser lida aí pro vestibular da Federal, eu só lembro do nome do livro, A Falência. Quiser, procura lá. Essa mulher também era amiguinha deles e foi deixada de lado da Academia Brasileira de Letras, né? Não conseguiu nenhuma cadeira. Pois é, isso que dá. Então, os dois eram amigos da Academia Brasileira de Letras. E diz, mas existe uma situação que pode corroborar com isso. O Machado de Assis teve um caso com a mulher do José de Alencar. E um dos filhos do José de Alencar virou escritor, Sr. Mário de Alencar. Mário Cochrane de Alencar, porque o sobrenome Cochrane é da esposa do José de Alencar. Tinha as feições muito parecidas com Machado de Assis. Não, o que eu tô falando, eu puxei recentemente numa página do Facebook, depois fui pesquisar no Wikipedia, nos negócios aí, e realmente existia essa situação incômoda. José de Alencar já tinha morrido quando o filho dele assumiu uma das cadeiras da academia lá. Pelas fotos preto e branco não dá pra falar muita coisa, se é mais parecido com Machado de Assis ou com José de Alencar, né? Lembrando que Machado de Assis era mulato. Acho que a mãe dele era negra, já era mulata, então o Machado de Assis não era branco, não. Ele tinha pele escura. E aí eu fiquei pensando, porque o maior clássico da literatura brasileira é, uma vez, um certo enigma. O que foi a proposta? É um diálogo, né? É um memezinho da internet, mas eu acho meio inteligente. A pergunta assim: e daí, você curte literatura? Curto. Conversa de dois. Aí o que perguntou se você curte literatura pergunta: e aí, traiu ou não traiu? Aí a pessoa colocou em cima: entendedores entenderão, né? Por que o traiu não traiu? Porque é justamente esse dilema no livro Dom Casmurro. E aí, Capitu traiu ou não traiu? Então, muitos lá da parte de teoria da literatura, professores da literatura, dizem que não, Capitu traiu, tudo indica que traiu. E aí eu fiquei pensando, mas como Machado de Assis é cínico, né? Porque se ele realmente teve um caso com a mulher do melhor amigo, escritor, importante escritor,
Ele escreveu como se fosse uma autobiografia, né? E ainda tirou sarro de toda a situação, não é verdade? Isso que é o quê? Machado de Assis era realista. Ou seja, ele não é uma pessoa que usava o imaginário, não era simbolista, não era naturalista e também não era como José de Alencar, que era um romântico. Romântico enquanto filosofia, como estado da produção de arte, com uma questão ideológica, né? Porque isso também envolve ideologia. Então, uma pessoa que é do romantismo do século XIX, começo do XX, principalmente no final do século XIX, ele tinha ideais. O que é os ideais românticos? Que envolvia a política, envolvia as artes, envolvia a música, nacionalismo extremado, exaltação de um passado raiz, passado raiz mesmo. Então, o Machado de Assis não era disso, ele era mais na área realista, o nu e o cru. Ou seja, aquilo que acontece de verdade, o que passa no coração humano, de bom e mais principalmente de ruim, né? Dos atos da pessoa. E aí eu fiquei matutando esses tempos, do traiu e não traiu. Mas aí eu fiquei, né? Não, aí tem essa história aí dele ter traído o amigo e pegado a mulher do meu amigo e fez um filho com a cara dele. Então o filho da traição dizia que tinha a cara do Machado de Assis e todo mundo quieto, né? Pra falar o quê, né? Até porque José de Alencar morreu bem antes, né? Entende? E parece que ele não fez filho com a esposa dele. Então eu acho muito, muito estranho tudo isso. Mas se de fato for verdade, né? É muito cinismo. Aí esses tempos eu tava pensando, não. Eu teria que ver direito essa questão dos ideais românticos de novo, porque eu já não lembro muito, para ver se vale a pena, pelo menos. Que o José de Alencar, assim, eu tenho ótimas lembranças, né? E é um dos autores brasileiros muito esquecidos, assim. Você nunca vê nenhuma obra dele dentro do vestibular, porque parece que tá defasado, né? Mas eu também não queria pegar um determinado autor, porque aí eu descambo para a questão que muitos católicos conservadores acabam descambando, que isso é uma coisa que me incomoda, que é cair na questão do império da família imperial brasileira, sabe? Como é que é? É, acaba nesse excesso de tradicionalismo, né? Então, o conservadorismo existe, eu também, né? Posso dizer que eu também sou conservadora, mas eu não posso permitir que esse meu lado conservadorista seja contra um sistema político que me permite que eu vote no presidente, que apesar de todos esses enganos, os erros que eles fazem com a gente a partir do voto, me impeçam de agir como uma pessoa dentro de um regime federativo republicano. Até porque a família imperial monarquista, né? Eu não sou monarquista. E tem autores que vão para essa linha, certo? Então, mais finalizando aqui o pitaco estranho, que vocês são obrigados a me ouvir. Tá estranho esse pitaco mesmo. É tudo uma questão de ideologia. Mas de qual lado eu e você estamos? Então, nesse canal, quando eu faço a liturgia da palavra, eu tenho que mostrar Jesus. Eu tenho que falar a palavra de Deus, eu tenho que, né, tudo tem que convergir para Jesus. Eu posso estar falando hoje de ideologias, né? Mas minha ideologia não envolve monarquismo, não pode envolver os ismos totais. Às vezes um excesso, se for um cristianismo que deixa o ser humano de lado, aí já não é bem cristianismo, né? Mas tudo envolve ideologia. E é uma luta constante, sempre vai ter essa luta. Então a mensagem de hoje, com essa parada toda meio estranha aí que eu tô falando, primeiro, os embates sempre vão existir. Talvez agora seja um embate realmente real, imediato, da gente não poder mais publicamente dizer somos católicos conservadores, né? De exercer a nossa catolicidade, nosso amor a Jesus. Às vezes somos mal compreendidos dentro da igreja católica também, não é? Mas a questão é, tá,
Mas sempre vai ser assim? Não, enquanto existe história de vida humana, sempre vai existir. E aí muda tudo. Vai chegar uma hora que não é mais teologia da libertação, a gente vai estar combatendo outra coisa. E assim vai. A gente não tem como saber se agora é o fim dos tempos, né? Tudo indica que estamos mais perto de Jesus, da segunda vinda dele. Sim, comparado a 2000 anos e 23 anos atrás, estamos mais perto agora, lógico. Mas não quer dizer que amanhã já vai ser o fim dos tempos, né? Amanhã mesmo, terça-feira, que eu tô gravando na segunda. E dizer que essas leituras, tudo isso que a gente tá aprendendo na escola, que ideologia é essa, né? É importante saber. Mas, por exemplo, um autor que eu não gosto muito, Aloysio de Azevedo, por exemplo, tem não sei se não me engano, ele é naturalista. É um negócio meio pesado, sabe? Então, aí eu ponderei o primeiro projeto, guardei por um bom tempo no coração, porque não ia ser viável. Muita literatura faz você ter uma imaginação muito carnal, muito sensual, muito estimula, ajudaria a estimular coisas que não precisa na gente. E chega uma hora que a gente tem que se preservar um pouco, sabe? Preservar de certos assuntos. Porque, por exemplo, você pega uma literatura lá que estimula tua via sexual, por exemplo. E porque o casalzinho deu um beijo que não sei o que, deu um frisson, sei lá. Né? Não é legal mesmo. Porque a gente começa a ter umas ideias de... Aí começa a introjetar de forma inconsciente que, não, é assim que eu queria viver. Aí estão umas ideias erradas, né? Toma partido de umas ideias que nada... Aí sim, aí cria de mente doentia para atos doentios, né? Que é o que a gente vê com o excesso de pornografia, esse monte de homem que trata a mulher como se fosse um objeto. Essas coisas que a gente vê no ônibus, assim, ouve falar, a pessoa já começa a perturbar a moça lá, passa a mão e não sei o quê. Isso não é normal, né? Por quê? Porque ele ficou se estimulando na internet, principalmente na internet, o povo viu alguma coisa e achou que dá para fazer pelo lado de fora da vida. Por aí, né? E nem para falar que o homem usou drogas, né? Pode estar sob efeito, mas a maioria está bem consciente do que está fazendo, certo? Então, só queria dar uma explicaçãozinha, né? Então, você que está aí angustiado com a teologia da libertação, olha, essa disputa, essa luta aí é antiga e na época não era ideais de esquerda, era justamente ideais iluministas que deram origem à Revolução Francesa, entendeu? Sempre foge da verdade da fé católica, da tradição católica e etc, tá? E Dom Henrique Soares da Costa, como é que ficamos? Vai ficar para amanhã. Tadinho. Até porque tá para terminar, gente. Então, e se eu avançar mais um dia até o dia 19, também não vai ter problema, porque... Mas eu acho que eu termino para segunda e terça-feira, como já estava previsto. Então, hoje eu quis só trazer isso porque me deixou um pouco cismada mesmo, né? E se você nunca ouviu essa história da traição de Dom Casmurro ter sido amante da esposa de José de Alencar, procura aí que você vai encontrar umas fontes interessantes. Não é tão fora da casinha esse assunto, né? E aí, quem que ficou mais importante na literatura? Machado de Assis, né? Machado de Assis é estudado até lá fora. O maior especialista em Machado de Assis é um professor de literatura que reside na Inglaterra, mas ele era da parte de literatura brasileira, da língua portuguesa, lá na cátedra dele, lá na Inglaterra, e ele se apaixonou por Machadão, né? Eu chamo de Machadão, para os íntimos, Machado de Assis. Estamos aí, né? Pois é. Você vê como o homem, né, também teve seus deslizes, né? Então a liturgia não, a leitura do livro Escatologia, lá da parte do purgatório, fica para amanhã, infelizmente, tá?
Então, a primeira leitura deste domingo, profeta Isaías 55, versículos de 10 a 11. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não volta mais, mas vem irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 64 ou 65, mas o refrão vem de Lucas 8, versículo 8. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam água e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e aplanais, os seus sucos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos do deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria, os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Segunda leitura deste domingo, Romanos 8, versículos 18 a 23. Irmãos, entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação até o tempo presente está gemendo como que em dores de parto. E não somente ele, mas nós também que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. O Evangelho de hoje, Mateus 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. E quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhe falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. Já a semente que caiu em boa terra, aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho do domingo passado, 14º domingo do tempo comum, Mateus 11, 25 a 30, tá? Em que a palavra foi dada para os pequeninos. Muito bem.
Então, desculpa vocês, hoje eu falei um monte de bobeira, mas às vezes a gente precisa também tomar cuidado com aquilo que a gente lê, né? Eu mesma já tenho anos mesmo, desde 2016, 17, que eu já não leio mais literatura comum. Porque pode reparar, gente que gosta de livro tem de vários jeitos. O princípio é o mesmo. Quem gosta de livro, ama livro, é viciado em livro, obcecado por livro. Nós amamos um livro novo. Nós gostamos de abrir um livrinho, sentir o cheiro do livro, entrar numa livraria. Mas, a partir do momento que a gente entra numa livraria ou entra num site de compra de livros, ali muda completamente o nicho. Porque tem aqueles que gostam da literatura atual, estão antenados para saber qual que são os livros do momento. E tem aqueles, né, ou fixados em cultura, ou fixados em livros de fotografia, de artes e tudo, biografia. Tem gente que é fascinado por biografia. E tem aqueles que nem a gente, né, que eu acho que são que nem eu e você. Nós gostamos de um livro católico, uma vida de santo, livro de algum santo, e a gente tá lá lendo, né? E mesmo sendo católico, tem aqueles que vão para teologia, para patrística, filosofia, etc, etc. Então, já existe um afunilamento. Mas esse meu recado são para as pessoas que gostam de um livro de momento. Não sei se tem alguém aqui. Não se deixe seduzir pela literatura desse momento. Eu vou dizer, o momento que eu parei de ler livros da moda, porque tem livro da moda. Não estou falando do Padre Marcelo Rossi, Padre Manzotti, ao contrário, até o Padre Marlon Múcio está vendendo bastante aquele livro dele, é isso que está mantendo o projeto dele, graças a Deus, que bom, né? Fora a UTI e tudo, e ele está se deslocando até com o UTI móvel, né? Que bom, assim, continue comprando o livro do Padre Marlon Múcio, apoiar a Cid Santos também. Não estou falando deles, eu estou falando de outros livros romances, prêmio Nobel, esse povo de literatura, esse povo assim que as editoras dão visibilidade. Cuidado. Então, a última vez que eu li um livro desse foi o primeiro livro de uma trilogia que eu me enojei toda, eu só li porque eu queria entender o porquê que aquele livro vendia. Você pode até me criticar, mas na época eu li os 50 Tons de Cinza. Porque o que acontecia? Pela crítica, ó como é que é a influência da crítica. A crítica dizia, não, é um romance tipo Sabrina, Júlia, daqueles que vendia nas banquinhas, né? Nem sei se existe esse tipo de literatura, mas deve vender ainda. Bem assim, desse tipo, água com açúcar. Cheguei lá, mó terror, né, gente? Nem queira ler esse tipo de literatura. 50 Tons de Cinza, seja o filme, seja a trilogia, não vale a pena. Porque aquilo é pra deixar você, sabe? Mas o que é isso, né? Até o padre Paulo Ricardo falou na época, quando foi lançado esse livro. Aquela época eu ainda trabalhava no ramo de livro. Era um sebo. Mas eu fiquei tão enojada daquilo. Aí eu falei assim, não, chega. Fazer o que o mercado editorial tá pensando? Porque o que começou a me dar outra gastura? Naquela época eu tinha uns 30, indo para 40 anos, né? Agora eu tô indo para 50. Eu via meninas de 15 anos lendo esse tipo de livro. Aí aquilo já me acendeu um alerta. Eu falei, não, tá tudo errado. Tá tudo errado. Primeiro porque é uma literatura pesada, né? Não é indicado nem para adulto, para mulheres adultas, e que me dirá para jovens. Por quê? Porque é livro da moda. Tem gente que é assim, né? Maquiagem da moda. Aí passa aquele batom preto, batom roxo, parece que a mulher tá morta. Que essa que é a maquiagem da moda. Tons de azul, você passa aquele azul, parece que você tá pálida, morta. Isso ninguém questiona, né? Eu questiono. Eu sempre gostei de usar batom, agora não. Né? Sabe? Então, o que tá por trás? As pessoas não se questionam muito. Então, a gente precisa questionar um pouquinho aquilo que está sendo passado toda a vida. Você ligou a TV, vê uma notícia, mas para que eu estou vendo isso? Qual que é a intenção? Por mais que tenha uma boa intenção por trás de um jornalístico, de um documentário, de um filme, de uma novela,
Primeiro que você está dando dinheiro e Ibope para aquela. Ibope é visibilidade, né? Para aquilo. Mas depois. Mas isso, né? Isso ajuda, fortalece alguma coisa, ajuda o próximo ou não? É só mais um dando uma ideia que depois você compra e tá tudo errado. Não vai te ajudar em nada, prejudica, né? É que nem esse papo do aspartame. Uma época, não, o aspartame tá legal, não vai produzir nada no seu corpo. Agora estão dizendo que se tomar um monte de aspartame, você pode desenvolver câncer, né? Antes não era o aspartame, antes era o que é vendido ainda, ciclamato. Ciclamato, esse sim provoca câncer. Outros adoçantes, né? Então, o que a gente tá vendo? Porque aí você vê uns jornalísticos assim, para finalizar, eu vou falar assim, é a mesma coisa você vê assim, tem época que fala que se você beber café demais pode dar ataque cardíaco. Agora, você beber café pode também fortalecer o coração. Vocês querem decidir o que acontece? Lógico que tem gente que quando toma lá um litraço de café, a brasileira, que é aquele bem forte, lógico que vai ter ataque cardíaco em algum momento, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Porque café, por exemplo, nos Estados Unidos é bem fraquinho, então a pessoa não vai correr tanto risco. Ou fala assim, um cálice de vinho fortalece o coração. Só que o cara não sabe dosar, toma um litrão de vinho, pega o carro e mata alguém atropelado, né? Sabe? Então, às vezes tem situações, tem algumas coisas do mundo que fazem nossa cabeça, fala que é bom, mas será que é bom mesmo? Amanhã, agora não, agora eu vou encerrar o áudio, mas pro áudio da segunda-feira, eu tive algumas impressões do PHN bem positivas, assim, não é criticar não, é falar bem mesmo. E amanhã eu vou falar, inclusive essa questão. Para uns pode fazer bem, mas para outros não. Então, algumas coisas. Então, por isso que a gente precisa se conhecer, precisa saber quem que eu sou para mim, qual é o meu limite, qual é a minha deficiência, qual é a minha limitação, como é que eu posso fortalecer, como é que eu posso vencer barreiras, né? Então, eu vi uma pregação do Padre Adriano Zandoná e eu vou partilhar isso amanhã, e entre outras coisas também. Mas aí eu vou tentar terminar o escatologia, tá? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de